Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, maravilhosos filhos de Deus, perfeitos. Muito obrigada, muito obrigada. Agradeço primeiramente a Deus, aos queridos mestres Masaharu Taniguchi, Seiichi Taniguchi, ao querido Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, e todas as pessoas, os pioneiros da Seiichi Noye, que permitiram com que nós estivéssemos e chegássemos até aqui. Muito obrigada, preletor Luiz Gomes, pelo convite, supervisor do Departamento de Educadores. Muito obrigada, muito obrigada. Hoje nós vamos falar sobre a importância da música na formação do educando. A disciplina é uma coisa muito importante dentro da Seiichi Noye. Quando nós adentramos e nos conscientizamos da importância da prática do ensinamento, nós percebemos que a disciplina, a persistência, a dedicação são muito importantes para que nós possamos iluminar a nossa mente, para que nós possamos vivificar a nossa vida. Porque quando a gente chega na Seiichi Noye, a gente percebe que até então nós vivíamos uma vida de ilusão, uma vida sem significado. E a gente, quando entra na Seiichi Noye, a disciplina fortalece e forja o nosso espírito para que ele se manifeste como espírito iluminado. E na música, quando nós estudamos música, assim como o esporte também, qualquer outra atividade que a gente queira manifestar e colaborar e se realizar, nós precisamos de disciplina. Então, a música sem disciplina não existe. Você pode até gostar de música, apreciar a música, mas fazer música é muito importante a dedicação diária. No mínimo 5 horas de piano ou de outro instrumento por dia, para que haja assim, uma segurança, para que haja assim, um fluir da música pelo domínio
técnico. Mas a gente não pode ficar só na parte técnica, né? Como o mestre Masaharu Taniguchi fala no volume 32 da Verdade da Vida, no prefácio, ele fala que a arte ela tem o dom de nos elevar espiritualmente, porque na arte é que o homem ele se sente mais livre, ele sente que a alma pode se libertar. E então é importante essa disciplina para esse domínio técnico, para depois que você dominou tecnicamente ah, todas as dificuldades do seu instrumento, então passar para uma interpretação, uma eloquência musical, porque existe o discurso musical, né? Toda música tem uma frase, tem um começo, meio e fim. Então, ela precisa ser entendida, ela precisa ser compreendida profundamente para que você passe a mensagem da música para os seus ouvintes, para as pessoas que apreciam a música. Apreciar também faz parte da formação do homem. É muito importante também as pessoas apreciarem a música, apreciarem a arte, apreciarem a beleza, porque o mestre Masaharu Taniguchi, assim como o professor Masanobu Taniguchi, no seu livro Orações Diárias, o professor Masanobu Taniguchi, ele fala da importância do bem, do belo e da verdade. Então, a importância de nós admirarmos as coisas lindas dessa vida, e nem que seja uma coisa mais simples, uma folha que seja, mas admirar, se encantar, se maravilhar. No volume 7 da Verdade da Vida, o mestre Masaharu Taniguchi ele cita um romance de Doppoku Nikida, que diz nesse romance que a importância dos homens se maravilharem, que a pessoa que não se encanta, que não se maravilha com as pequenas coisas da vida, ela não sente alegria de viver. Então, a gente não deve esperar ter uma grande alegria para pensar que vai ser feliz assim. A gente deve, com as coisas mais simples, mais corriqueiras do dia a dia, como fala aqui nesse livro, Sabedoria da Vida Cotidiana. Esse livro, ele é inteirinho dedicado a destrincharmos as nossas dificuldades diárias. E o que eu achei muito importante aqui, quando o mestre cita no prefácio, a importância da ordem na nossa vida. A importância de nós prepararmos tudo aquilo que a gente vai fazer e colocar ordem, porque é com a ordem é que a gente consegue progresso. Então, por exemplo, se um aluno de piano vai estudar um estudo de Liszt, ele não pode começar por Liszt, ele tem que começar por um estudo mais simples, como estudos de Czerny ou estudos do Anon, porque o estudo de Liszt ele já exige a maior habilidade. Da mesma forma, nós precisamos, então, colocar ordem naquilo que a gente está fazendo, para nós podermos chegar a ter uma força interior, uma força importante quando as lições da vida se apresentam para nós. E as lições, se nós estamos aqui presentes neste mundo, é porque nós temos lição, nós temos que superar as nossas dificuldades, cuidando de ser cada vez mais fortes, cada vez mais lúcidos, buscando a luz
todos os dias sem falta, como fala o mestre Masaharu Taniguchi, iluminar a mente praticando a meditação Shinsokan todos os dias sem falta. Então, esse iluminar a mente significa estar junto com Deus, viver junto com Deus, entregar tudo nas mãos de Deus e confiar plenamente. Então, aqui nesse prefácio, o professor, o mestre querido, sagrado mestre Masaharu Taniguchi, ele cita aqui a viagem que ele fez ao Brasil pela primeira vez em 1963. E ele conta que ele ficou 5 meses fora do Japão. Quando ele veio para o Ocidente, que ele passou primeiro pelo Havaí, depois pelos Estados Unidos, Canadá, México e chegou ao Brasil. Então, ele fala assim: encontro-me agora no Brasil e já se passaram 5 meses desde que parti do Japão. Nestes 5 meses, viajei por muitos lugares, pregando a todos esses países, a sabedoria do cotidiano. A sabedoria do cotidiano é necessária para que nós possamos alcançar a paz duradoura, desfrutar uma vida repleta de alegria e concretizar realmente o paraíso neste mundo terreno. Então, olha que coisa interessante. Esse livro, né, ele foi assim compilado por um preletor do Japão. Ele se chamava Tanaka, sobrenome Tanaka Sensei. E esse livro, o mestre Masaharu Taniguchi, ele não estava no Japão quando esse livro estava sendo preparado para ser editado. Olha a ordem do mestre, né? A preparação para a consecução de todas as coisas, para as coisas acontecerem, para as coisas se concretizarem. Então, esse editor, esse preletor, que era um editor, ele preparou este livro, enquanto o mestre Masaharu Taniguchi estava ausente por 5 meses. Por quê? Ele conseguiu fazer a relação de todas as palestras do mestre e colocando-as em forma de livro. Palestras que não tinham sido escritas. Então, isso é uma grande lição para nós e para educarmos também. Quando nós educamos, nós não podemos colocar o carro na frente dos bois, não podemos dar um estudo de Liszt para quem está fazendo ainda o do, ré, mi, fá, sol. E não devemos amarrar os nossos educandos com a nossa mente em ilusão, colocando-os como se fossem incapazes de realizar, de aprender, porque está muito difícil. Então, a primeira coisa dentro da educação da vida, da pedagogia da Seicho-no-ie, é desamarrarmos a nossa própria mente, a mente do educador. O educador tem que se libertar de conceitos preconcebidos, de conceitos equivocados a respeito do que é esse educando, do que é o homem, o que ele veio fazer aqui, da onde ele veio, para onde vai. Então, enquanto nós não conhecermos o que é o homem, nós não poderemos educar adequadamente. E quando a gente descobre que o homem é filho de Deus através da Seicho-no-ie, através do ensinamento da Seicho-no-ie,
do ensinamento do sagrado mestre Masaharu Taniguchi, nós passamos a colocar esse educando como um ser especial, como um ser maravilhoso, como um ser que merece ser reverenciado, que merece ser elogiado, reconhecido, e extrair, através da palavra, todas as suas qualidades, todas as suas habilidades, a sua capacidade infinita. Para isso, nós temos que desamarrar a nossa mente do conceito, do preconceito de que aquela pessoa, rotular aquele educando como uma pessoa limitada. Obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Então, como nós estávamos estudando, nós precisamos ter o conceito do que é realmente a formação importante do ser humano para que ele viva feliz, para que ele viva realizado e que ele tenha uma vida plena de harmonia com ele mesmo, com a natureza e com todos os seres. Então, muitas vezes nós fazemos uma confusão do que é educação e do que é formação e do que é instrução. Então, nós confundimos formação com conhecimento, com diplomas, com vários papers, com vários cursos, várias especializações, e só que a verdadeira educação é aquela que conduz o ser humano para a sua felicidade, a sua própria felicidade, e para que ele seja feliz e faça feliz todas as pessoas à sua volta. Então, para isso, é importante conhecer a verdade, conhecer em profundidade o que é o homem. Então, aqui no livro dos jovens, eu gosto muito, muito mesmo deste capítulo 18, que o mestre Masaharu Taniguchi escreve sobre homens que eu quero formar. Esse livro dos jovens é inteiramente luminoso. É um livro que... Esse livro eu já li acho que umas 20 vezes desde que eu entrei na Seicho no Ie. E ainda descubro coisas que parece que eu nunca tinha lido. E o capítulo 17 serve de inspiração diária para mim, principalmente quando o mestre cita o homem positivo que está esperando, que está junto de você para fazer parte da sua vida, para te deixar feliz, e às vezes a gente não deixa. A gente dá mais força para o eu negativo do que para o eu positivo. Esse é o capítulo 17. Mas no capítulo 18, o mestre ele escreve trechos especializados para jovens, especiais para jovens, escolhidos para jovens. Então, ele diz, no item 1, homens que eu quero formar. Quero formar homens de grande dinamismo e vitalidade. Por mais inteligente que seja uma pessoa, ela não será capaz de pôr em prática as suas ideias se não tiver grande dose de dinamismo e vitalidade. E mesmo que as ponha em prática, acabará fracassando. Então, é importante, muito importante, a gente se ligar com Deus para sentir essa vibração pulsante de Deus dentro de nós, incessantemente. Que essa pulsação de Deus dentro de nós, esse fluir, é que faz com que a gente realize todas as coisas com alegria, dinamismo e vitalidade.
Então, ele fala também: quero formar homens de ânimo forte e mente alegre, que não se deixam abater por maiores que sejam as aparentes dificuldades com que se deparem. Então, aqui, falando em dificuldades, nós precisamos ser mais fortes do que as dificuldades. Então, no volume 7 da Verdade da Vida, existe um capítulo que eu amo muito, que é Transforme as dificuldades em luz que ilumina o seu caminho. Então, saber lidar, né? Porque as dificuldades, elas podem aparecer, mas dependendo da maneira como nós lidamos com elas, nós conseguimos transcendê-las, conseguimos superá-las e conseguimos extrair uma lição importante, uma lição que nos fortaleça, que nos dê ânimo forte, ânimo firme e mente alegre. Então, o que eu acho muito interessante na Seitinoye é o agradecimento, né? Primeira norma fundamental dos praticantes da Seitinoye, porque o agradecimento ele eleva o patamar do nosso sentimento. Aquele sentimento que estava lá para baixo, se queixando, reclamando, murmurando, ele se eleva para agradecer. E agradecendo e conservando esse sentimento natural, né, conservando esse sentimento de gratidão, é como se você agradecesse o resultado daquilo que você almeja. Então, você agradecendo e se sentindo imbuído, inebriado pela alegria de já ter conseguido aquele resultado que você almeja, então você agradece pelo resultado perfeito, pela graça maravilhosa que você recebeu e permanece nessa vibração, nessa atmosfera, e isso faz com que o teu subconsciente desperte para te fazer cada vez mais feliz. Porque o nosso subconsciente, ele responde aquilo que nós mandamos de informação para ele. Então, não devemos mandar informações negativas no nosso subconsciente para que não permaneça aquela dificuldade para nós, para que nós possamos superar as dificuldades o mais rápido possível. Porque ninguém quer ficar em dificuldade. Ninguém nasceu para ser infeliz. Nós nascemos para ser felizes, porque nós somos filhos de Deus, perfeitos e maravilhosos. Mas precisamos mandar essa mensagem para o nosso subconsciente, para que ele sustente essa felicidade, né? Para que nós possamos permanecer nesta atmosfera, nesta vibração de resultado alcançado. Quando você alcança um resultado, você fica feliz. E é nessa vibração de felicidade que a gente tem que permanecer, cultivando o sentimento de gratidão. O sentimento de gratidão, então, ele desamarra a nossa mente das nossas queixas, das nossas imperfeições. E desamarrando a nossa mente, nós vamos poder elogiar os nossos educandos. E elogiar por quê? Porque nós passamos a sentir que o resultado já existe. Basta que nós tenhamos confiança e fé e agradecimento. Então, aqui também, o mestre continua falando que tipo de homem que ele quer formar. Né? Quero formar homens que sejam não apenas corretos, mas também generosos. Ou seja,
homens que vivam em harmonia com todas as coisas. Aqueles que não possuem generosidade, nem a capacidade de viver em harmonia com as pessoas e coisas que o cercam, não podem vivificar o seu próximo, mesmo que eles próprios sejam pessoas corretas. Então, não basta ser correto, é preciso ir além, é preciso dar um passo a mais, é preciso ser generoso. Então, aquele que é generoso, a qualidade de generosidade faz parte das 6 paramitas budistas. A primeira é a generosidade. Quando você é generoso, você está anulando o seu ego, porque só consegue, por exemplo, dar a generosidade de um elogio quem superou o seu ego, quem anulou o seu ego. Porque senão, aquela pessoa que ainda tem um ego muito forte, essa pessoa, ela quer receber o elogio. Então, nós precisamos ser aqueles que dão o elogio, que dão o perdão. Precisamos não ser aqueles que querem receber elogio ou que querem receber perdão, mas são, sim, aqueles que dão o perdão e dão o elogio. Então, o mestre continua aqui. Quero formar homens possuidores de verdadeira sabedoria. Por mais talentoso que seja um homem, se o seu talento está dentro dos limites da sua pequena inteligência humana, cedo ou tarde ele acabará fracassando. A verdadeira sabedoria não é a sabedoria do nosso pequeno eu. A verdadeira sabedoria é a sabedoria infinita, que normalmente se parece com água calma, porém, nas horas certas e nos momentos certos e oportunos, começa a fluir abundantemente. Então, o mestre fala, né, que homens de grande sabedoria não se envaidecem. Não se envaidecem por seus êxitos. Eles mantêm sempre a humildade. A humildade é uma dos primeiros ensinamentos de Jesus, quando ele proclama, quando ele declara o Sermão da Montanha. Primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de orgulho, os pobres de espírito, são aqueles humildes. Bem-aventurados os humildes. E aqui nesse livro da Sabedoria da Vida Cotidiana, eu achei muito, muito bonito que o mestre cita aqui, a importância de nós sermos humildes, quando ele fala assim: quando lançamos uma semente ao solo, isso na página 189, é o último item desse livro que a gente já citou o prefácio. Quando lançamos uma semente ao solo, a planta germina, cresce, floresce e dá frutos. Esse trabalho, mecanismo e processo delicados e misteriosos, não podem ser realizados por nenhum computador. O computador, que é a obra máxima da inteligência humana, está longe de se igualar a uma pequenina semente. O homem precisa se tornar mais humilde, curvar-se diante da sabedoria da natureza e receber a orientação de Deus. Então, a importância de nós sermos humildes, né? Reconhecermos a importância da natureza, a importância, à medida em que nós fazemos feliz também a natureza que nos cerca, essa natureza vai responder para nós de forma alegre, de forma harmoniosa. Então, aqui continuando, né? O mestre fala: quero formar homens
que jamais odeiam e nem amaldiçoam os outros. Da mesma forma, o ódio e a maldição ferem primeiro as próprias pessoas que odeiam ou amaldiçoam, antes de atingir as pessoas a quem eles são dirigidos. É por isso que quando uma pessoa odeia ou amaldiçoa os outros, geralmente começa a ocorrer em sua vida uma série de infelicidades, desgraças e doenças. Desejo sinceramente ajudar a formar homens de coração generoso e repleto de amor, capazes de orar sinceramente pelo bem das pessoas que lhes querem mal. Desejo formar homens que saibam manifestar o verdadeiro amor, e não homens fracos, do tipo que se limitam a sorrir com resignação. Então, aqui o mestre, ele termina assim: quero formar, enfim, homens sempre dispostos a perdoar, a aceitar generosamente os outros. Homens que mantêm sempre a mente alegre, abundante vitalidade e grande generosidade, mas quando necessário, chamam nuvens e ventos, provocam trovoadas e terremotos, revolucionam a terra e conseguem salvar a humanidade no verdadeiro sentido da palavra. Então, assim termina este item, o primeiro item dos trechos escolhidos para jovens. Gente, é de uma maravilha, é de uma beleza, é de uma profundidade. Eu fico assim encantada, eu fico maravilhada de poder de poder passar essa alegria para vocês, de poder passar essas palavras de coragem, de ânimo, de bondade do mestre Masaharu Taniguchi. É uma bondade ilimitada, uma bondade inebriante, uma bondade que toma conta de nós e é tão forte que, se você deixar essa bondade entrar em você, é inevitável que você sinta amor e sinta a vontade de beneficiar todos os seres e beneficiar toda a humanidade, todos os animais, toda a natureza, e viver uma vida plena de luz. Essa luz, ela já está dentro de nós, já é inerente a nós. Mas, se nós deixarmos de ler palavras da verdade diariamente, de ler a Sutra diariamente, de fazer Shinsokan, de ler orações diárias do professor Masanobu Taniguchi diariamente, nós deixamos esquecida essa luz. Nós podemos deixar essa luz encoberta. Sabe, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu fiquei 1 ano e meio sem ver televisão habitual. Eu só entrava no YouTube para assistir as palestras da Seiichi Noye. Para vocês terem uma ideia, eu só entrei semana passada no Sport TV porque meu genro, que joga golfe, ele queria assistir a final mundial de golfe. Então, aí eu entrei na net para assistir juntamente com ele e com a minha filha. E que foi um torneio maravilhoso. O primeiro colocado, para vocês terem uma ideia, ganhou 15 milhões de dólares. Olha, assim, quantas pessoas contribuindo, né, para esse torneio. Mas o que eu notei é que nesse torneio, as pessoas, o golfe parece um esporte muito tranquilo, né? Muito
fácil, mas não é. Não é nada fácil. É muito difícil acertar aquela bolinha naquele buraquinho. Muito difícil. Mas o que me chamou a atenção foi a calma do campeão. Aquele que ganhou o torneio, ele se manteve calmo do princípio ao fim. E foram 5 horas de jogo, gente. Foi um jogo que começou às 4 da tarde e terminou às 9 da noite. Então, aquele que estava em segundo lugar era jovem, muito forte. Os músculos parecia o braço do Popeye, muito forte. E o que ganhou, Cantley, que é o sobrenome Cantley, ele era mais franzino, ele era magrinho, ele não tinha tanta força nos braços, nem nas pernas. Mas ele tinha uma calma, um centro, ele encontrou um equilíbrio tão importante, tão perfeito dentro dele, que ele não se abalava com os acertos do segundo colocado. Ele pensava em fazer o seu melhor. E com isso, ele conseguiu vencer esse torneio. Então, eu estou dizendo isso para vocês porque a calma, gente, o homem calmo, ele vence o mundo. Meu pai passava para nós sempre essa frase: o homem calmo é dono do mundo. Então, mesma coisa, mestre Masaharu Taniguchi, todo o ensinamento dele vem para dar para nós essa calma, esse centro, para que nós possamos encontrar o nosso centro, em tudo existe um centro. E quando a gente está ligada ao centro, nós permanecemos equilibrados, permanecemos na calma. Então, muito importante encontrar esse centro. Então, eu percebi, aquele que tirou o segundo lugar, que era um gênio também, era habilidoso demais, talentoso demais, mas se irritava cada vez que o adversário fazia um ponto brilhante. Então, o que eu percebo é, todos nós, vamos torcer para que todos sejam vencedores. Não vamos nos irritar com aqueles que chegaram primeiro, aqueles que venceram porque encontraram o seu centro, porque treinaram mais, se disciplinaram mais. Então, vamos torcer pela felicidade de todas as pessoas. Então, aqui o professor Masanobu Taniguchi, nesse livro Orações Diárias, na página 97, ele fala sobre o que é a vida. A vida é um espetáculo, né? Como esse jogo de golfe, né? Que nós ficamos 5 horas assistindo. Foi um espetáculo. Mas foram 5 horas de jogo. Nossa vida é eterna. Nossa vida é parte da vida de Deus. E se Deus é eterno, nós somos eternos. Deus é espírito, nós somos espírito. Deus é amor, nós somos amor. Então, precisamos encontrar esse centro do amor, esse centro da bondade de Deus, esse centro da vida eterna, da grande vida. Porque esse corpo carnal, um dia nós vamos deixar aqui. Mas a vida não morre. A vida não morre. A vida é eterna porque ela veio de Deus. Então, aqui o professor Masanobu ele diz assim: eu sou uma parte da vida de Deus. Minha vida
é um espetáculo de gala. Olha que lindo, né? Um espetáculo de gala, durante o qual as virtudes de Deus estão sendo expressas. Neste palco da vida, a minha verdadeira natureza, como filho de Deus, é expressa através de acontecimentos concretos. Então, aqui ele fala, né, que o artista no palco, ao adentrar um palco, mesmo que ele seja talentosíssimo, que ele seja habilidoso, mas se ele não tiver dinamismo, alegria e generosidade, ele não vai passar, ele não vai conseguir se comunicar com o seu público. Então, o seu talento pode não ser reconhecido pelos outros. Então, aqui fala que o progresso, né, a importância de fazermos sempre um progresso. O progresso é como uma escada. Cada dia nós temos que subir um degrau. E porque no progresso é que está a nossa felicidade. Ninguém fica feliz de ficar estagnado. Né? O professor Masanobu Taniguchi, ele fala assim, que tudo aquilo que é finito é uma escada para expressar o infinito. Então, mesmo que a gente faça um pequeno progresso por dia, né, é importante a gente fazer esse progresso, fazer o diário do relógio de sol, que você conta para você mesmo o progresso que você fez nesse dia. Né? Porque ao subir degraus, um de cada vez, nós estaremos concretizando a expressão infinita, a evolução infinita e a felicidade infinita. Olha que maravilha, gente. Então, ele fala que a vida é como um alpinista escalando uma montanha. Assim como cada montanha tem as suas características de altura, de beleza, de profundidade dos seus vales, do volume das águas de seus rios, da abundância de árvores e da qualidade do solo, assim é a nossa vida. A nossa vida é única. A nossa vida é perfeita. Eu a sinto e a conheço. E sinto a alegria de escalar cada dia a minha vida. Não é uma alegria, nem sempre a alegria é fácil, mas usando livremente o poder infinito, a coragem infinita, a perseverança que tenho dentro de mim, essa alegria me leva a ficar satisfeito por estar um passo mais perto das metas que eu estabeleci. E a alegria de saborear uma sensação de realização. Então, é como aquilo que a gente estava comentando no início, saborear o resultado. Mesmo que ele não esteja, que ele não tenha aparecido. Ele ainda não apareceu, mas eu estou agradecendo, estou saboreando, estou vivenciando esse resultado. E quando eu vivencio o resultado daquele desejo, eu me sinto livre, eu me liberto. E é nessa verdade que nos liberta, é a verdade da Seicho no Ie. Então, eu agradeço profundamente, profundamente, o amor do professor Masanobu Taniguchi, do querido sagrado mestre Masaharu Taniguchi, querido e sagrado mestre Seicho Taniguchi, que nos transmitiram estas verdades que nos levam cada vez mais à nossa realização, à nossa felicidade, à nossa alegria intrínseca, essa alegria verdadeira. Quando a gente faz o treino do riso, nós não estamos fingindo, nós estamos fazendo fluir a nossa alegria verdadeira. Ela já existe dentro de nós.
Então, essa oração especialmente maravilhosa, porque nos faz assim, realmente sentir, saborear a verdadeira realização, a verdadeira alegria de filho de Deus e expressar com perfeição a nossa natureza divina. Então, termina assim, né? A minha vida é vida de filho de Deus, homem. É um mundo só de bondade. Eu rendo a minha profunda e sincera gratidão a Deus que me ensinou essas verdades. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Então, agora aqui para encerrar, eu vou fazer esta oração. Novamente, livro dos jovens. Olha, gente, se alguém passou dos 50 anos e quer permanecer jovem, não precisa fazer plástica, viu, gente? Basta ler o livro dos jovens todos os dias sem falta, nem que seja uma página por dia. Sejam cada vez mais fortes, cheios de vitalidade, de ânimo e coragem. Muito importante a coragem para nós não nos perdermos no meio da escalada. Irmos cada vez mais para cima, confiando na nossa chegada no mundo da imagem verdadeira. Porque nós já somos a própria imagem verdadeira. Precisamos ter a certeza, a confiança nessa verdade maravilhosa. Então, aqui, gostaria que ficasse em posição de oração e vamos recitar um poema do mestre Masaharu Taniguchi, do livro O Livro dos Jovens, página 267. Por onde alcança a vista, estende-se a terra paradisíaca. Aqui só existe o que é bom. Se nos parece existir algo que não seja bom, isso é sinal de que a nossa mente está turva. Se as límpidas águas do lago parecem turvas e vermelhas, é porque nelas está refletida o céu encoberto de nuvens avermelhadas. Se parecem cinzentas, é porque nelas está refletido o céu encoberto de nuvens cinzentas. Se parecem azuis e brilhantes, é porque nelas está refletido o céu azul e brilhante. Assim como o lago reflete o céu, este mundo reflete a nossa mente. Tudo que existe neste mundo é reflexo de nossos pensamentos. Se a nossa mente tiver apenas bons pensamentos, este mundo será para nós uma terra paradisíaca a se estender infinitamente. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Sejam cada vez mais felizes. Muito obrigada, muito obrigada. Agora estamos em outras mídias e queremos você conosco. Mais de 2.600 vídeos, conteúdos inéditos toda semana. Lives semanais para mulheres, homens, jovens, educadores. Conteúdos diários para você
na rede social de sua preferência. Um novo podcast toda semana. Aceite a Noie mais perto de você? Você mais perto da Aceite a Noie.